Feliz sábado a todos. É uma alegria muito grande para mim estar aqui com os irmãos do Rio de Janeiro, participando desta festa tradicional. Há muito tempo que eu ouço notícias de uma festa tradicional no Rio de Janeiro, 13º. E pela primeira vez eu tenho a oportunidade de estar aqui com vocês, e muito me alegro com isso. Eu só não sei qual é a tradição de vocês com respeito ao horário, né? Nós já estamos 11h36, não sei se é uma hora. Muito bem, nós vamos então falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. A primeira palestra que fizemos falava sobre o cristão e seu comportamento e sua vida na igreja. O lema do nosso final de semana é profissão cristão. E ontem eu contei para os irmãos que estavam sobre uma pessoa que eu conheci, que tinha uma profissão um tanto incomum. Não vi tantos, ou não conheci nenhum outro com esta profissão. Ele trabalhava como draguista, e creio que trabalhou aqui no Rio de Janeiro também. E o assunto dele, em todos os momentos, dia e noite, era falar sobre a sua profissão, a forma que ele trabalhava, o que ele fazia, como ele fazia, quando ele fazia. Contava histórias interessantes e outras nem tanto a respeito do que ele fazia. E ele já estava aposentado quando eu o conheci, mas o assunto dele era falar sobre a sua profissão. E quando eu digo profissão cristão, eu não quero aplicar este termo como sendo um cristão profissional, talvez dissimulado, formal. Não é isso. Mas eu quero me referir à ocupação, à nossa ocupação, à nossa atividade, que apesar de ter qualquer outra profissão secular, nós devemos nos comportar a todo instante como cristãos. E na igreja, ontem nós entendemos que nem sempre nos portamos como cristãos, mesmo sendo membros da igreja, mesmo estando dentro do templo. Às vezes nos distanciamos desse objetivo de testemunhar de Cristo através da nossa vida. E hoje nós queremos falar sobre ser cristão na sociedade. Algumas pessoas foram visitar um jovem cristão e eles não tinham o endereço completo, tinham apenas o nome da rua. E quando eles chegaram no bairro, localizaram a rua, e agora, como saber onde mora este jovem cristão? Eles não sabiam o que fazer, então perguntaram para algumas pessoas que estavam ali na calçada conversando: escuta, você conhece um jovem cristão aqui nesta rua? Você sabe onde mora um jovem cristão? Um olhou para o outro, perguntou: você sabe? Não sei, não. Ninguém sabia. Quando eles ainda estavam tentando descobrir onde morava aquele jovem, eis que a porta da casa da frente se abre, e quem sai de lá? O dito jovem. E os seus colegas falaram: ah, é esse daqui. E aquelas pessoas que estavam na rua se entreolharam e falaram assim: nós não sabíamos que ele era cristão. O que faltava para este jovem cristão? Ser cristão
na sociedade. Por que os discípulos foram chamados de cristãos em Antioquia? Porque eles falavam de Jesus, eles viviam como Jesus, eles eram semelhantes a Jesus, toda a sua vida estava voltada, estava focada em Jesus, em Cristo. Por isso eles foram chamados de cristãos. Não foram eles que se intitularam, olha, eu sou cristão, e as pessoas então se interrogando, o que significa isso? Não, não foi isso que aconteceu. Quando as pessoas olhavam para eles, percebiam a semelhança com Cristo, e então chamaram-nos de cristãos. No Evangelho de João, no capítulo 3, nós temos um relato muito interessante. Eu não vou ler, vocês conhecem a história, eu quero apenas extrair alguns fatos importantes desta história. O capítulo 3 do Evangelho de João narra a história de quem? Nicodemos. Quem era Nicodemos? Um mestre, um membro do Sinédrio, um fariseu. Vamos traduzir para o nosso tempo de hoje, né? Membro da igreja, oficial da igreja, um membro influente. Ele ouviu falar de Jesus e ele se interessou em conversar com Jesus, em saber o que Jesus ensinava, em saber algo mais de Jesus, e ele se dispôs a encontrar com Jesus. Ele investigou o endereço de Jesus, e as pessoas informaram rapidamente onde ele estava, e ele foi se encontrar com Jesus. Mas vocês se lembram em que hora ele foi se encontrar com Jesus? De noite. E a noite naquele tempo não era como as nossas noites. Nós temos luzes nas ruas, nós temos luzes nas casas, a energia espalhada pela cidade, brilhando, pelo menos assim deve ser, né? Naquele tempo não era assim. Existia a luz apenas dentro de casa. Quando se acendia o lampião, a lamparina, a vela, e Nicodemos foi se encontrar com Jesus de noite. Sabe por que ele foi fazer isso? Sabe por que ele se encontrou com Jesus à noite? Tem ideia? Ele não queria ser visto com Cristo. Ele não queria que as pessoas o associassem a Jesus. Ele não queria que as pessoas, ao olharem para ele, pensassem em Jesus. Ele não queria compromisso. Ele não queria que as pessoas o interpretassem como sendo um membro daquela seita que então se desenvolvia com o mestre Nazireu. Bem, muitas vezes nós nos portamos desta maneira. Nós somos cristãos, todos nós aqui somos crentes, todos nós aqui defendemos o nome de Jesus. Porém, pode acontecer que em alguns momentos, em alguns lugares, nós preferimos que o nosso nome não seja associado ao nome de cristão. Por que será? Muitas vezes por vergonha, muitas vezes por atrapalhar um negócio, muitas vezes por causa de alguém de quem nós queremos ter influência. Enfim, muitas vezes nós fazemos como Nicodemos, não queremos compromisso com Jesus. Na igreja tudo bem, aos sábados tudo bem, mas saindo da igreja eu não tenho compromisso. Não é assim que muitas vezes alguém faz? Ou talvez eu e você fazemos, quando nos escondemos de Cristo, quando não somos cristãos na sociedade, quando não testemunhamos de Cristo onde quer que nós formos. João capítulo 5, verso 15, diz que nós não podemos esconder o alqueire, a luz debaixo do alqueire. O
Que benefício tem a luz escondida debaixo do alqueire? Qual é o benefício? Nenhum. A luz deve brilhar, e para brilhar ela deve estar visível, deve estar no alto, deve estar em destaque. E quando nós nos escondemos de Jesus, nós fazemos isso. Nós colocamos a nossa luz debaixo do alqueire. É como se nós brilhássemos e pegássemos esse vaso e colocássemos sobre a lâmpada. Não haverá proveito nenhum. Que testemunho você dará dessa forma de Cristo por onde andar? Nenhum. Talvez pode acontecer com você o que aconteceu com esse jovem da história. Eu não sabia que você era cristão. Que tristeza, meus queridos. É muito bonito, é muito honroso testemunhar de Cristo, falar de Cristo, ser chamado de cristãos. Almejamos a experiência dos apóstolos quando foram reconhecidos como cristãos. Mas será que estamos dispostos a testemunhar de Cristo por onde quer que andamos? Na sociedade, podemos nos esconder em vários lugares para não ser cristãos. E um dos lugares, talvez o nosso favorito, o melhor lugar para nos esconder, sabe onde é? Em casa. Nossa casa é o lugar mais fácil que temos de nos esconder de Cristo, de não sermos cristãos. Eu ouvi uma história, uma ilustração há muito tempo atrás, dizendo que a esposa do pastor trouxe, enquanto o pastor pregava, ela começou a trazer os móveis da sua casa para a igreja. Trouxe o sofá, trouxe a mesa, foi trazendo os seus móveis. E depois, quando foi interrogada pelo seu esposo: o que você está fazendo, mulher? Eu gosto tanto de você quando está na igreja. Você é tão perfeito, você é magnífico, por isso eu quero morar aqui. Eu quero você desse jeito para sempre. Sabe por quê? Como ele era em casa, ele não era cristão em casa. Ele não vivia as qualidades cristãs no seu próprio lar. E é tão fácil magoarmos as pessoas da nossa casa, né? Parece que todos têm a obrigação de fazer o favor para nós, sem que nós peçamos favor, né? Pega isso, faz aquilo. E as boas maneiras, a educação inerente de um cristão não são exercidas no lar. E o nome de Cristo, ou o amor a Cristo, é sendo afastado através do nosso exemplo diante dos nossos filhos. Os nossos filhos crescem tendo um conceito distante de Cristo. Jesus é tão chato, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Olha, até meu pai não gosta de fazer isso, fazer aquilo. Não foi o relato do irmão Gildo aqui, com os adolescentes, né? Eles testemunhando ou contando como era a vida cristã no seu lar. E os ensinamentos que passamos para os nossos filhos como cristãos devem ser ensinamentos que levem eles para mais perto de Cristo, não somente na igreja, mas por onde quer que eles andarem. Um pai levou seus 2 filhos para passear no parque. Um tinha 5 anos e o outro tinha 8 anos. E quando ele estava no caixa, no guichê, para comprar os ingressos, então ele leu as regras, né? Crianças menores de 7 anos são isentas. Então ele pediu quantos ingressos? Vocês não acompanharam? Ele pediu 2 ingressos. Então a moça do caixa falou assim: você é rico? Você está achando dinheiro por aí? E por quê? Porque você não precisa comprar 2 ingressos, basta um para você. Os seus meninos podem entrar de graça. Ele falou: não, mas aqui está escrito que
só são isentos menores de 7 anos. E este daqui tem 8 anos. Ela deu uma risada, falou assim: mas ninguém nem vai perceber. Ele não é tão grande, não é fortão. Ele passa muito bem como sendo um menino de 7 anos. Então o pai falou assim: imagine os olhinhos dos meninos, né? Se sobrar dinheiro, dá para o pai comprar sorvete, né? Imagine os olhinhos dos meninos aguardando o desfecho daquela situação. E a moça disse: ninguém vai perceber que o seu filho tem 8 anos. Então o pai, olhando para os seus filhos, disse: mas eles sabem que ele tem 8 anos. Já pensaram que ensinamento ele estaria dando para o seu filho? Que vale a pena mentir para benefícios financeiros. Muitas vezes nós ensinamos aos nossos filhos a não serem cristãos pelo nosso exemplo, pela nossa vida dentro da nossa casa. Existe um ditado: amigos, amigos, negócios à parte. Eu quero mudar esse ditado. Cristãos, negócios à parte. Infelizmente existem muitos cristãos que agem desta maneira. Alguns de vocês estão assustados, mas como pode? Como é possível? Mas existem alguns cristãos que não seguem os princípios da sua religião nos seus negócios. Já imaginaram que testemunho este cristão está dando para o mundo, para a sociedade? Quando aquela pessoa com quem você faz negócio descobre que você é cristão e descobre que foi trapaceado por você, como fica o nome de Cristo? Provérbios 11, verso 1 diz que balança enganosa é o quê? Abominação ao Senhor. E 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, o apóstolo Paulo dando conselhos, diz: procura apresentar-te como o quê? Aprovado, tanto nos negócios como nos nossos trabalhos, na nossa profissão secular. Nós devemos levar os princípios da religião, porque quando você trabalha como um cristão, como um verdadeiro cristão, o patrão vai te honrar, as pessoas, seus colegas de trabalho vão testemunhar favoravelmente de você, e onde quer que você for, o seu nome será honrado porque você é um cristão, pelo nome de Cristo associado com você. Ontem à noite eu assisti um vídeo que estava na internet, e eu confesso para vocês que eu me emocionei com aquele vídeo. É o vídeo do senhor Martins, se não me falha a memória. Um funcionário cristão foi convocado à sala do patrão, e quando chegou lá, o patrão disse assim: muito bem, senhor Martins, estamos muito contentes com o seu trabalho e nós precisamos de um gerente. E estivemos analisando o seu nome e achamos que você pode assumir esta função. E logicamente o seu salário também vai aumentar. Que funcionário não fica feliz com essa notícia? E ele se dispôs: mas eu fico muito feliz, senhor. Eu acho que estou muito feliz mesmo de receber esta nova função. Bem, para que você não tenha dúvida, você vai fazer um estágio nessa função. Já entregou para ele um papel, uma folha, e disse: olha, amanhã chegará um carregamento, um caminhão vai trazer aqui 17 engradados, vai entregar no depósito, e você é o responsável por receber este material. Mas no relatório que você fizer, eu preciso que você coloque apenas 16 engradados. Chegaram apenas 16 engradados, e esse 17º você guarda lá naquele depósito. O rapaz então ficou preocupado, ficou espantado. Mas senhor,
isto é errado. E o patrão disse: eu preciso saber se você está comigo ou não, se você é do meu time ou não. Eu preciso de pessoas que estejam comigo. Você tem até amanhã para pensar. Imagine a encruzilhada que este rapaz estava, precisando de uma promoção, precisando de um salário maior, mas também para isso sacrificar seus princípios religiosos. E ele sabia que se ele não aceitasse, ele seria despedido, seria mandado embora. No outro dia, ele foi muito preocupado lá, às 10 horas, para dar a resposta. Ele decidiu ser fiel, ele decidiu ser cristão, sabendo que o seu emprego poderia lhe findar. E ele chegou para o patrão e disse: Senhor, eu vim aqui para agradecer, mas eu não posso fazer isso que o Senhor está pedindo, porque é errado. E aquele patrão, no momento em que ele abaixou a cabeça para receber a dispensa, o patrão se levantou e o recebeu como gerente. Eu precisava de pessoas como você. Isso foi apenas um teste para saber se você realmente tem honestidade para assumir a função. Vocês acham que um cristão, uma pessoa que não fosse cristã, tomaria essa decisão? Vocês acham que um cristão meia boca tomaria essa decisão? Vocês acham que um cristão que não fosse cristão em tempo integral tomaria essa decisão, pondo em risco o seu emprego? Meus queridos, nós precisamos tomar essas decisões importantes na nossa vida e testemunhar de Cristo por onde quer que andarmos. Quem gosta de pipoca? Acho que todo mundo gosta de pipoca, né? É um alimento muito gostoso e é saudável também, sabiam disso? Tem muitas fibras, né? É integral, né, Bento? E como que vocês chamam aqui aquele grão que não estoura? Piruá. Em alguns lugares tem outros nomes, né? Piruá. Mas tem alguns cristãos que são cristãos piruá. Como assim? Para que a pipoca surja, para que o milho se transforme em pipoca, o que deve acontecer? Deve ser submetido a alta temperatura, através do azeite, o azeite fervendo ali, o grãozinho fica ali dentro, se preparando, tentando fugir, mas daqui a pouco não tem jeito, ele se abre e se transforma na pipoca, e aí ele é útil. E o que você faz com piruá? Ou alguém come piruá? São as galinhas, né? Existem alguns cristãos que não estão dispostos a sofrer as provas, as altas temperaturas da vida, não estão dispostos a ser transformados e se tornam como cristãos inúteis, crentes inúteis, porque não aceitam a transformação, não aceitam as provas. E sabe o que Jesus vai fazer com eles? Vai jogar fora, porque não servem. Eles não aceitam a vida de cristão, preferem fugir das provas. Se para eu alcançar um posto mais elevado eu preciso transgredir o sábado, então que seja, né? Que seja, vou transgredir o sábado, só dessa vez. O Senhor vai entender, Deus vai me aceitar, porque Ele sabe que eu preciso tanto disso. Esse é o crente piruá, não está disposto a sofrer a prova e não pode permanecer como um cristão no reino dos céus. Existe um outro ambiente em que muitas pessoas pedem licença da religião. Senhor, eu peço aqui uma licença, porque agora eu não posso ser cristão. Sabe onde é? Vocês não têm ideia, mas se chama de Facebook,
Twitter e outras coisas semelhantes. Muitas pessoas que são cristãs da igreja, quando nós, que seja por acidente, passamos pela sua página na internet, nós não as reconhecemos como cristãs. Por quê? Porque é melhor ser cristão apenas na igreja. Se você olhar o vestuário, as atividades, as palavras, infelizmente, o testemunho dado por muitos cristãos nas redes sociais são testemunhos trágicos. Pregar o Evangelho também para as suas redes sociais. Que tal mostrar para todas as pessoas que você é um cristão, não apenas nas palavras, mas naquilo que você mostra da sua vida, naquilo que você é. Aonde quer que você for, você deve levar o nome de Cristo, deve testemunhar de Cristo, mesmo que seja na rede virtual. Não é possível ser cristãos apenas aqui na igreja, ou em algum lugar e em outros não. Se somos cristãos, nós o somos em qualquer lugar que estivermos. O texto que foi lido para a introdução, vocês se lembram? Salmos 51, verso 12. O que disse o salmista? Restitui ou torna, Senhor, a dar-me a alegria da salvação. Existem muitos cristãos que são cristãos tristes, cabisbaixos, acabrunhados, como que se tivesse um peso enorme sobre suas costas. Uma vez eu recebi uma pessoa de uma outra religião em minha casa, e essa pessoa começou a falar dos seus pontos de vista da Bíblia, e em um determinado momento eu comecei a colocar também alguns ensinamentos que nós temos através da Bíblia. Então iniciamos ali um pequeno debate. Então essa pessoa disse assim: você não tem o direito de falar nada comigo, porque você está dentro da sua casa e eu que estou aqui fora ralando nesse sol quente para vir na sua casa para falar de Jesus, para falar do Evangelho. O que ela estava fazendo? Era prazeroso para ela fazer aquilo? Não, ela estava ralando, ela estava sofrendo, ela estava passando por dificuldades, por agruras, por estar falando da sua fé. E talvez alguns de nós façamos da mesma maneira. É tão sofrido sair para fazer o trabalho missionário, né? É tão sofrido viver como Cristo quer. É tão difícil. Nossa, essa religião, e o semblante fecha, o sorriso desaparece e a alegria não é reconhecida. Quando fui transferido para o Rio Grande do Sul, tomei logo ciência dos lugares em que eu deveria visitar como pastor, e me falaram que tinha alguns membros isolados, e uma irmã morava bem no extremo oeste do estado, lá na cidade de Uruguaiana, uma das cidades mais distantes da capital, cerca de 700 quilômetros. Só ela, de membro lá naquela cidade. E quando eu me dirigia para lá, eu fui preocupado, Gildo. Puxa vida, agora eu vou chegar na casa desta irmã, vou ter que dar uma injeção de ânimo, fui mentalizando os textos que eu poderia citar para que ela recobrasse o ânimo, para que ela fosse uma cristã fiel, mesmo que estava sozinha, distante, mas que ela fosse ali um farol naquele lugar. Mas eu não precisei de nada disso, nada disso, porque quando eu cheguei naquela casa, aquela irmã nos recebeu com alegria, recebeu esfuziante. Olha, que maravilha que vocês estão aqui. Em nenhum momento ela reclamou da solidão. Em nenhum momento ela falou assim: olha, irmão, estou tão sofrida aqui sozinha, nesse lugar distante, ninguém vem me visitar, não acontece isso, não acontece aquilo. Em nenhum momento ela falou isso. Ela transcendeu aquela alegria, aquela satisfação
de ser cristã, de pertencer a esta fé. E de repente ela falou assim: olha, e tem aqui algumas crianças que eu faço a escolinha com elas, e elas querem vir aqui conhecer vocês também. E aí trouxe lá um monte de criança, e daqui a pouco a gente fez um culto animado na casa dela. Olha que exemplo, viu? Que coisa maravilhosa. Uma pessoa cristã, sozinha, distante de todos os irmãos, mas ela estava lá sendo fiel, dando um testemunho fiel da sua fé, sendo realmente uma cristã. O mundo tem dificuldade de aceitar a Cristo. Sabe por quê? Sabe por que muitas pessoas não aceitam a Cristo? Por causa do nosso exemplo, do meu testemunho e do seu testemunho. Nós falamos de Cristo, falamos bastante de Cristo aqui na igreja, e quando saímos, as pessoas não ouvem a gente falar de Cristo, não veem Cristo em nós, e aí tem dúvidas: será que vale a pena mesmo ser cristã? Acho que não, porque o irmão ali, aquela pessoa, o meu amigo fulano, eu nem sabia que ele era cristão, eu nem sabia que ele tinha essa fé. Olha que interessante os ensinamentos que ele nos trouxe, mas eu nem sabia disso. O coral jovem cantou um hino na escola sabatina. Julinho, eu não consegui gravar toda a frase. O que tu desejares, farei. O que mais? Onde tu me mandares, irei. O que mais? Quero cumprir sua vontade. Quero cumprir sua vontade. Por onde quer que eu for, eu irei. Mas irmãos, nós queremos ir, nós queremos falar, mas do nosso jeito, do jeito que eu sou. Eu não quero mostrar Cristo através do meu exemplo, eu quero ser do meu jeito mesmo. É assim que eu sou, e é assim que é suficiente. Mas é isso que Jesus quer? Não, Ele quer pessoas transformadas pelo seu poder. E quando cantamos dessa forma: o que desejares farei, onde quer que me mandares irei, e farei a sua vontade. Olha que coisa maravilhosa. Era isso que os discípulos fizeram, ou foi isso que os discípulos fizeram em Antioquia, e em todos os lugares que eles foram. Eles testemunharam de Cristo através de palavras e através das suas ações. Pedro, antes dessa fase de Antioquia, nos prova que quando andamos com Jesus, nós somos modificados, nós somos transformados. Querem ver? Quando ele foi lá quando Jesus foi preso, e ele estava lá na fogueira, vocês lembram que aquelas pessoas falaram de Pedro? Quando ele disse: não sou, não, vocês estão enganados, não. Lembram o que falaram de Pedro? A tua voz te denuncia. Ele não queria isso, não. De repente, se ele soubesse disso, ele tinha voltado a falar daquele jeito dele lá, bem grosseiro, lá de pescador, de trabalhador braçal, sem Cristo, cheio de gíria. Se ele soubesse disso, ele tinha dado um jeitinho lá, né? Mas o fato dele ter caminhado com Jesus, vivido com Jesus, admirado Jesus, isso foi sendo incorporado na sua vida. E ao tentar escapar de ser classificado como cristão, as pessoas disseram: não, a tua voz te denuncia, a tua fala mostra que você andou com Jesus. Qual foi o erro de Pedro então? Ele estava num lugar que não era para cristãos. Ele era um cristão, ele estava sendo transformado por Jesus, mas ele estava em um lugar que não era para cristão, estava na roda dos escarnecedores. E então as pessoas ficaram em dúvida. O testemunho de Pedro foi um testemunho dúbio, foi um testemunho falho, porque apesar da sua voz mostrar que era um cristão, o seu comportamento, a sua atitude mostrava que não era um cristão.
E as pessoas não sabiam, jogavam: você é, não sou, não é. Por quê? Porque o seu comportamento, a sua vida não era de um cristão. Ele estava em lugar errado, em momento errado, apesar de ter andado com Cristo. Não é isso que acontece muitas vezes conosco? Estamos tão envolvidos na sociedade, nos nossos negócios, nas nossas amizades, nas nossas redes sociais, que vamos caminhando e nos esquecemos que somos de Cristo. Mas as pessoas sabem que nós somos cristãos, e quando percebem o nosso duplo comportamento, eles se decepcionam. E é por isso que muitas pessoas, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, as pessoas que nos rodeiam, não aceitam Jesus, porque a nossa vida não condiz com a nossa profissão, com a nossa fé. Quando Jerônimo foi levado à fogueira, vocês sabem qual era o comportamento dele como alguém que estava para morrer, para ser sacrificado? Vocês se lembram? O que ele fazia? Olha só, imaginem, ele foi amarrado a uma estaca, em volta dele ali foram colocados materiais inflamáveis, madeira, palha, sei lá mais o que, combustível qualquer. Ele sabia que ia morrer. Aliás, o fogo já estava queimando. E ele, como um cristão, chorava, lamentava, tentava fugir. O que ele fazia? Ele cantava, porque ele estava feliz por ser cristão. Em todos os lugares que ele andava, ele se sentia bem, como um cristão. Ele testemunhava de Cristo. Por que esses heróis do passado tiveram essa capacidade de, mesmo sofrendo, mesmo tendo a morte terrível que tiveram, estavam ali cantando, estavam alegres, estavam felizes? Porque, como cristãos, eles não olhavam para este mundo como sendo o seu lugar de descanso. Como cristãos, aonde você quer chegar? Aonde você quer morar? Para onde você quer ir? Que cidade mais te agrada? Como cristão, qual é o seu plano de vida? Talvez muitos de nós escolhemos algumas cidades aqui à beira-praia, algumas cidades na montanha, mas quantos de nós pensamos no céu como sendo o lugar, nosso destino, o lugar que devemos ir, o lugar que nos preparamos para ir? No livro de Hebreus, capítulo 11, verso 16: mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. A pátria melhor que nós temos, a vida melhor que nós temos é a vida celestial. Agora, vejam este texto inspirado. Muitos se vestem semelhante ao mundo, a fim de exercer influência sobre os descrentes. Viram o que aconteceu aqui? Muitos se vestem de que forma? Semelhantes ao mundo. Com que objetivo? De influenciar, de mostrar um caminho melhor. Eles, porém, cometem aqui um erro lamentável. Se quiserem ter verdadeira e salvadora influência, vivam de acordo com sua profissão de fé. Mostrem sua fé pelas suas obras de justiça e façam clara distinção entre o cristão e o mundano. Esse texto está dizendo que para atrairmos pessoas para Cristo, nós devemos ser diferentes do mundo. Não podemos nos assemelhar a eles. Por quê? Que influência levaremos se somos semelhantes? Ele fala como eu, ele se veste como eu,
ele canta como eu, ele vive como eu, ele come como eu, ele faz tudo como eu. Por que eu preciso ser cristão? Eu fico onde eu estou. Não é assim que muitos pensam? Devido ao nosso testemunho. As palavras, o vestuário e as ações devem testemunhar de Deus. Então, uma santa influência se espalhará sobre todos os que lhe estão ao redor, e até os descrentes tomarão conhecimento de que eles têm estado com Jesus. Esta experiência dos apóstolos em Antioquia deve ser a nossa experiência onde quer que formos, na sociedade, em qualquer lugar, e mostrando sempre a todas as pessoas que vale a pena ser cristãos, que a nossa pátria não é aqui, nosso partido não é este, nosso candidato não é este. Aqui nós não temos nenhuma parte com isso. Nossa pátria é a pátria celestial. E continuando o verso, diz assim: pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, pois já lhes preparou uma cidade. Vocês já pensaram no momento em que Jesus recebe as pessoas e diz o evangelista que ele coloca uns à direita e outros à esquerda, e aqueles que estão à esquerda diz: mas Senhor, nós fizemos tanto, nós somos isso, somos aquilo, fazemos isso, fazemos aquilo, falamos do teu nome, nós vivemos uma vida falando do teu nome. O que Jesus vai dizer? Por que Jesus não conhece eles? Porque eles eram cristãos apenas em alguns momentos na igreja, mas na sua vida, em toda a sua vida, eles desconheciam Cristo, queriam distância de Cristo. Por isso Jesus fala: não vos conheço. Mas para os demais, o que Jesus falará? Vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que você está preparado desde sempre. Está preparado esse reino. O meu desejo é que todos nós sejamos cristãos em todos os lugares que formos, em todos os momentos da nossa vida, e que possamos ouvir essas palavras de Jesus: vinde benditos de meu Pai. Amém? Amém.